Gente, o que muita gente não percebe é que personal organizer, ela é uma profissão, você é uma prestadora de serviço, né? Mas muita gente acha que é só isso. Que você vai ficar ali prestando serviço o resto da vida, que você só vai fazer isso o tempo todo. Pouquíssimas pessoas pensam nisso como um negócio, como uma carreira promissora, como algo lucrativo. Existem, né, duas visões de mercado para essa carreira de personal organizer. Tem gente que acha que é glamouroso, lindo, maravilhoso, vai enriquecer. E tem gente que acha que assim, nossa, vai ser muito difícil, vou patinar. Sabe? Tem esses dois perfis. Porque nós temos vários perfis de pessoas. Tem pessoas que nasceram para ser CLT e tá tudo certo, tá tudo bem. Tem pessoas que nasceram para serem, né, comandadas. Então eu tenho amigos que não serviriam para ser empreendedores. Porque precisam ter alguém por trás direcionando, faz isso, faz aquilo, que gostam de ter a segurança, né, de no dia 5, no dia 7, no 5º dia útil do mês, não sei, ter o dinheirinho lá na conta bancária e tá tudo certo. Agora, quem resolve vir pro lado de cá e resolve empreender, aí a gente vai falar sobre isso. Porque o negócio é mais embaixo, sabe? Quem resolve empreender tem que trabalhar algumas características na sua personalidade. Quem empreende, seja em personal organizer ou em outra carreira, mas vamos falar aqui de personal organizer, precisa ter alguns atributos que, se você não tem, são totalmente moldáveis, né? Para que essa sua jornada, para que essa sua carreira seja promissora. Então eu separei aqui 3 atitudes obrigatórias para ser uma personal organizer lucrativa. Escrevam aqui para mim o tema de hoje. 3 atitudes obrigatórias para ser uma personal organizer lucrativa. Oi, Carminha. Tudo bem? Que horas são aí na Irlanda? Por que eu separei esse tema para vocês? Porque tem muita diferença entre empreendedor e empresário, né? E eu comecei como empreendedora. Nós somos todos empreendedores, né? A gente que vive do nosso trabalho. Mas é preciso, ao longo do tempo, ter um posicionamento de empresário, sabe? Eu preciso ter um negócio lucrativo. Além de ser uma PO lucrativa, né? Eu preciso pensar adiante. Eu preciso que isso seja um negócio lucrativo. E o primeiro ingrediente, gente, assim, a primeira atitude obrigatória de quem quer empreender, de quem quer entrar nesse mercado de personal organizer, é coragem, tá? Anotem isso. Não dá pra diariamente... Eita, no intervalo, Carminha. Aproveita aqui, então, que bom que você tá aqui. Não dá para caminhar diariamente, né, nesse mercado de organização sem ter coragem, gente. Não dá. Muitas pessoas ficam aflitas com a possibilidade de ter que, agora eu tenho que trabalhar porque eu não tenho mais carteira assinada, porque eu decidi que eu vou empreender na área da organização, e ficam desesperadas que não vai ter o dinheirinho lá no final do mês. Ou no início do mês, né? Salário fixo. E a coragem, ela vem justamente nesse ponto, sabe? Quando eu resolvi migrar de carreira, quando eu resolvi deixar mais de 10 anos na área do jornalismo, eu sou jornalista formada, eu tenho pós-graduação na área de comunicação. Por mais de uma década eu trabalhei no regime CLT, ganhando um bom salário, sim, né, pra época, e eu precisei de muita coragem para poder tomar a decisão. Não, a partir de hoje eu vou viver exclusivamente de organização e fazer esse meu negócio de organização dar certo. Porque é diferente quando você tem só mais uma tentativa de fazer alguma coisa para deixar de carteira assinada, sabe, de ter carteira assinada. É diferente o posicionamento. Quando eu decido viver de algo, eu tenho uma postura muito diferente comigo e pro mercado. Não é um hobby, não é uma tentativa, se não der certo eu mudo. É uma tentativa de 100% esforço para que dê certo, sim. Vai dar certo de primeira, vai dar certo de segunda? Eu não sei,
Depende muito do como você está se posicionando aí, em quanto tempo, né? Você está se dedicando para isso. Mas a coragem, ela é um ingrediente, gente, fundamental para você seguir adiante, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. O começo de todo mundo é muito complicado, né? É sempre muito difícil, ninguém já começa faturando milhares de reais aí, mas esse começar, ele é importantíssimo para você ir lapidando a sua coragem. Você precisa viver essas etapas. Eu, Michele, quando comecei, né, nessa carreira de personal organizer, todo esse meu conhecimento em marketing, em comunicação, em posicionamento de mercado me ajudou a ter uma jornada lucrativa mais rápida, né? Mas eu sei que muitas de vocês capengam nisso, tem dificuldades nisso. Por isso que a gente está aqui no PO Lucrativa, por isso que vai ter o workshop ao vivo e gratuito no dia 11, porque eu sei que é uma dificuldade geral, né, das profissionais dessa área. Mas eu tive a sorte de já conhecer mercado, de já conhecer estratégia e já de aplicar isso no meu negócio. Só que mesmo assim, gente, eu preciso de coragem até hoje e o tempo todo. Sabe? Eu precisei de coragem para negar clientes quando esses clientes não estavam ali alinhados com o meu perfil de cliente ideal. Eu precisei de coragem para deixar de atender presencialmente, de fazer organização presencial. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu comecei na carreira de personal organizer como todas nós começamos, fazendo organizações residenciais. Só que para mim, ser personal organizer não é só ser uma prestadora de serviço. Eu tenho um negócio lucrativo. Eu faturo mais de 300 mil reais no ano. E para eu ter um negócio lucrativo, eu preciso ter múltiplas fontes de renda. Então, quando eu decidi que eu não sou só uma PO que presta serviço, eu passei a me posicionar como empresa, eu passei a me posicionar para ter um negócio lucrativo e multilucrativo. Não é só lucrativo, é multilucrativo, sabe? E aí, gente, eu precisei de coragem ao longo, né, dessa minha carreira para tomar várias decisões. Então, eu precisei de coragem para dizer o seguinte: Michele, você não tem mais agenda. Você não consegue mais atender presencialmente. Não dá. Ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra coisa, né? Apesar de ser lucrativa a minha empresa, o meu negócio, eu precisei tomar ações e decisões e ter coragem para dizer: tenho que mudar a minha rota, tenho que ajustar as velas no meu barco. Gente, recentemente, vocês sabem que eu tenho uma empresa dentro desse meu negócio, né, de organização, dentro dessa minha carreira, eu tenho a Colmeia Invisível, que é uma empresa que fabrica colmeias, né, para closet de alta qualidade. Nós somos conhecidos no mercado pela matéria-prima que a gente entrega. Aliás, pelo produto que a gente entrega. A gente só usa matéria-prima nobre. Quem usa Colmeia Invisível aqui sabe. Então, eu estou me posicionando no mercado como alguém que entrega a melhor Colmeia Invisível do mercado. Pode apostar, pode comprar, você vai comparar e você vai ver, não tem igual. Só que recentemente a gente teve que tomar uma baita de uma decisão corajosa de investir o valor de um carro novo à vista em plástico. Porque o mercado tá escasso, né? Não tá chegando matéria-prima no Brasil. Cada dia tá mais caro. É tipo quando a gente vai no posto de combustível. Cada hora que você passa dá um desespero, né? Porque tá subindo ali o valor do combustível. E tá acontecendo isso com o plástico. Então eu, como empresária, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ter coragem para decidir ir rápido, porque eu não tenho tempo de ficar chorando não, se lamentando e se preocupando não. Você tem que agir. Para tomar decisão que seja melhor para o meu negócio, para as pessoas que vivem do meu negócio. Porque hoje, graças a Deus, eu como personal organizer, a minha empresa, né, o meu negócio de organização hoje é fonte de renda para dezenas de famílias que vivem do meu trabalho. Então hoje eu posso proporcionar emprego para as pessoas. Como é que você está pensando aí a sua carreira de personal organizer? Você está pensando só em ir na casa do cliente e fazer a organização? Você tem que pensar adiante. Você tem que ter visão lucrativa, você tem que ter visão de negócio, visão empreendedora. Não é só ser prestadora de serviço. Como é que você aí vai ter múltiplas fontes de lucratividade? E dentro disso, né, você precisa ter o ingrediente da coragem. Você imagina fazendo um Pix do valor de um carro novo
para pagar o meu fornecedor de plástico? É muita coragem. Demanda muito. E aí, se eu não tivesse tido essa atitude de coragem, obviamente eu não tomei essa decisão sozinha. Ricardo, meu marido, tá comigo nisso, né? Ele é o responsável por 80% da Colmeia Invisível. Graças a Deus, porque a gente também só cresce na carreira, a gente só se torna lucrativo quando a gente passa a dividir a fatia do bolo, gente. Quanto mais você divide a fatia do bolo e divide uma fatia generosa com outras pessoas que vão te ajudar a crescer seu negócio, mais recheado seu bolo fica. Entende? E aí, se a gente não tomasse essa decisão, se eu não tivesse tido esse ato de coragem, provavelmente agora a gente não teria matéria-prima para produzir a nossa colmeia. E se eu não tenho matéria-prima, não sou só eu que vou à falência, não. Eu deixo de ser uma fonte de renda para dezenas de famílias que dependem do meu negócio, que caminham junto comigo para colocar comida na mesa. Então, eu quero que vocês entendam hoje, nesse tema que eu trouxe aqui, que ser personal organizer vai exigir de você o tempo todo coragem. Em um nível mais alto e um nível mais baixo. Mas você vai ter que ter esse ingrediente. Já vai trabalhando aí. O medo vem, a insegurança vem, mas tudo isso tudo isso é trabalhado, gente, conforme a gente vai avançando. Quanto mais experiente eu vou ficando, eu vou lidando melhor com as situações. Mas não tem como eu falar pra você que você não vai sofrer, que você não vai ter medo, que você não vai, que vai te faltar coragem. Vai! Só que isso aí a gente tem que trabalhar, tá? Mesmo você sabendo que vai ter medo, que vai ter insegurança, você precisa estar ciente que vai ter que viver esse processo. Gente, eu não comecei ontem. Eu tô aqui no Instagram há 5 anos, né? Chegar em 220 mil seguidores, 229 mil seguidores, demandou tempo. E eu tive que traçar ali, começar do zero. Quando eu tinha um seguidor, que era o Ricardo, aí depois eu fui pra 10, aí depois eu fui pra 100, aí eu postava, ninguém comentava. Você entende? Então o processo você vai viver uma escassez de, não tenho cliente, eu não tô faturando, mas quanto tempo você vai se propor a viver isso? E a coragem faz a gente tomar decisões importantes em momentos importantes da nossa carreira. Não esqueçam disso, tá? Anotem aí. Quem aqui já tinha pensado nisso ou não tinha pensado nisso? Sobre coragem, gente. A gente tem que tomar decisões o tempo todo, tá? O tempo todo. No nosso negócio. Eu já era corajosa. Sempre fui arrojada. O Ricardo, ele tem um perfil mais conservador. Isso vai muito de personalidade, tá? É preciso que você descubra qual é a sua personalidade pro negócio. E eu sempre fui muito arrojada. Eu sempre fui de me arriscar bastante. E o Ricardo, ele é muito equilibrado, ele é muito conservador. Isso é bacana, porque daí a gente entra ali num consenso, sabe? Mas mesmo sendo arrojada, eu sempre preciso de coragem. Preciso de coragem pra dar um passo adiante. E às vezes, gente, eu preciso de coragem pra dar um passo atrás. Sabe? Nem sempre você vai só pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Às vezes você precisa dar um passo pra trás pra abrir a sua visão. A gente vai falar disso, né, no próximo item. Pra abrir o seu campo de visão. Você começa a observar o mercado de uma maneira diferente, aí você vai e dá mais 5 passos adiante de uma maneira mais rápida. Não pensem que o caminho, ele é linear. Tô caminhando, tô indo aí, ó, com meu carrinho, personal organizer, numa estrada que ela é reta. Não, você vai se encontrar com curvas, com buracos, com descida, subida, com tudo. Com tudo. A diferença é o quão corajosa você é pra continuar remando quando você estiver à deriva no mar. Sabe? A diferença é o quão corajosa você é pra continuar fazendo todos os dias, mesmo sem ver resultado no começo. Gente, eu fiz um post tarde da noite, né? Acho que depois da meia-noite. Se vocês não viram, vão lá. É o último post que tá no feed. E eu disse o seguinte: tá reclamando que não tem cliente? Por um acaso, você já repetiu suas estratégias de comunicação? Não sei quais são suas estratégias, não vou entrar nesse mérito aqui. Lá no workshop eu vou ensinar a estratégia certa pra vocês atraírem o cliente certo. Mas, assim, por um acaso, você está repetindo a sua estratégia de atrair clientes, de mostrar o seu negócio, de aparecer pro mercado
todos os dias e tá fazendo isso por 6 meses consecutivos, se você fizer isso todos os dias, vender a sua transformação todos os dias por 6 meses consecutivos, depois você volta aqui me agradecer pela transformação que vai ter a sua agenda. Gente, a maioria das pessoas tentam, mas tentam 1, 2 vezes. Aí chega pra mim e fala, não deu certo. Mas por que não deu certo? Quantas vezes você tentou? Quantos dias você fez a estratégia tal? Ai, 3 dias, 1 semana. Amiga, 1 semana não vira nada. A diferença de quem é uma PO lucrativa para uma PO que fica catando migalhinhas nesse mercado é o tanto que você rema todo dia, mesmo achando que não tá saindo do lugar, mas que lá na frente você chega em terra firme. E aí vem o ingrediente da coragem. Coragem para continuar quando você acha que não tá dando certo. Agora, eu coloquei lá nesse post, né, da madrugada. Gente, loja fechada não vende. Quando você passa numa loja e tem uma vitrine sem graça, você passa reto. Então, leva isso, né, essa metáfora pro seu negócio. Sua loja tá aberta, tá fechada. Em termos de divulgação. A sua vitrine, a maneira como você vende a sua imagem, o seu serviço, sua transformação, ela tá interessante ou não? Senão o cliente passa reto. E aí, de novo, você olha pra você e fala, coragem, tenha coragem de continuar. E vamos para um segundo item, né? Uma segunda atitude dessas 3 que eu acho que é obrigatória pra gente ter prosperidade na carreira. Isso sempre foi, assim, sempre foram atitudes que eu priorizei muito, sabe? Em mim, na minha personalidade, no meu desabrochar, no empreendedorismo. E, gente, eu acho que tem uma coisa que a gente tem, talvez vocês nunca tenham pensado nisso, mas é uma atitude que a gente tem que ter o tempo todo, que é inquietude. Olha que louco isso, né? Eu não posso me conformar com o mercado, sabe? Eu não posso me conformar com o jeito que a minha carreira tá hoje. Ah, não, Michelle, já tô ganhando aí 5 mil por mês. Pra mim tá ótimo. Não, pra mim não tá ótimo, não. Porque cada hora o combustível tá subindo, as coisas estão ficando mais caras. E se eu continuar ganhando 5 mil reais, daqui a 2, 3 anos, meu salário já vai estar defasado. Eu não vou conseguir manter meu padrão de vida. Então, a inquietude, ela é um ingrediente, gente, extraordinário pro empreendedor que quer ser lucrativo. Sabe? Quando eu tive meu primeiro cliente me rendeu R$3.800 livre. Porque eu já entendia de estratégia de mercado, de posicionamento, de marca, sabia precificar da maneira certa, então eu nunca tive medo, coragem, né? Eu sempre fui muito arrojada e o meu primeiro cliente me rendeu livre R$3.800. Quando eu ganhei isso, eu pensei, uau, que bacana, porque como jornalista eu ganhava isso no mês inteiro. Um pouquinho menos que isso, né, que tinha os descontos de INSS e tal, e eu ganhava basicamente isso trabalhando um mês inteiro dentro de um escritório, passando meu dedinho lá, tendo que cumprir uma carga horária, sem liberdade de tempo, sem liberdade geográfica. Aí eu pensei, tá, legal, Michelle, 3.800, mas você tem um mês inteiro ainda para faturar. Qual vai ser seu limite? Então eu sempre fui inquieta no sentido de não me acomodar. E eu acho que o empreendedor que acomoda, ele é engolido. A concorrência, gente, ela é maravilhosa, porque significa que o mercado é aquecido, que tem demanda, mas se você não é inquieto, se você não quer ali cada vez mais fazer diferente, enxergar de uma maneira diferente, se preparar pelo pior, você vai ser engolido pela concorrência. E eu me lembro exatamente das sensações que eu tive quando eu faturei 5 mil por mês. E eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Aí eu faturei 5 mil por mês, 2 meses seguidos. Eu falei, ai, que bênção, né? Graças a Deus, as minhas estratégias estão aí entrando em conexão e o dinheirinho tá vindo. Aí depois eu me lembro de quando eu faturei 10 mil por mês. Não foi 10, gente. De 5 partiu para 8. E o Ricardo é que faz todo esse controle financeiro, né? E eu falei, eu nunca na minha vida tinha experimentado o que era ter 8 mil reais no mês. Trabalhando pra mim, sendo dona do meu tempo, sabe? Tendo liberdade geográfica, podendo ir pra onde eu quisesse. O que eu mais queria na minha vida, gente, era poder pegar meu carro, que na época ainda era antigo, dava um trabalho do cão, e ir pra casa da minha avó. Era visitar a avó Bia antes da pandemia. Porque eu não me conformava em ter
É óbvio que a minha carreira de jornalista foi maravilhosa, me ajuda muito. Eu tô aqui hoje porque eu aplico muito do meu conhecimento em comunicação, em marketing e estratégia. Mas assim, eu não me conformava em passar mais anos a fio da minha vida, batendo meu dedo, picando cartão, para receber algo que alguém achava que eu valia, que era 3 mil e poucos reais por mês. E se eu quisesse ir na Vobia tomar um café da tarde, 3 horas da tarde, eu não podia. Porque eu tinha o compromisso de estar ali na empresa. E essa minha inquietude, né, de querer sempre mais, de querer me desafiar sempre mais, e esse é um ingrediente bacana pra gente trabalhar no empreendedorismo, ela me trouxe também algo que não me deixa estar acomodada. E eu me lembro, né, quando o Ricardo falou, Mi, fechou as finanças do mês e falou, Mi, 8 mil reais. Aí eu falei, nossa, dá até aquele gelinho na barriga, né, minha vida tá mudando. E eu tô mudando minha vida, eu sou responsável por isso. E aí a gente começou a crescer muito, né? Gente, tudo isso é trabalho, tá? Tudo isso é consistência, é constância. Eu tenho uma meta no mês, eu não posso faturar menos que isso hoje. E quando eu faturei 8 mil reais por mês, eu falei, nossa, que sensação maravilhosa saber que isso é fruto do meu trabalho, que eu fiz isso, que eu tracei o meu caminho e eu tô colhendo aquilo que eu tô plantando e regando todos os dias. E aí a gente foi escalando, né? Essa inquietude que a gente precisa ter como empreendedor é pra gente não se acomodar com os 8 mil. Aí depois veio 10 mil. Aí depois eu fui pra 12, 15. E hoje, a média mensal de faturamento do meu negócio, gente, eu não tenho problema algum em falar pra vocês. Vocês acompanham o meu estilo de vida. Vocês acompanham as minhas conquistas, né? Vocês acompanham o nosso crescimento aqui no negócio de organização. A média é de 30 mil. E você pensa que eu tô feliz? Eu tô muito feliz. Mas eu tô acomodada? Não, eu tô inquieta. Porque assim, talvez o que hoje esteja funcionando, esteja sendo lucrativo para mim, pode ser que amanhã não seja mais. E eu não posso viver só de uma fonte de renda nesse mercado. Você tem que ser multilucrativa. Você tem que ter multiprodutos e serviços. Mas também não são milhares, mas são produtos que te dão e serviços que te dão uma lucratividade boa. Sabe? E eu pensando nisso, eu digo pra vocês de verdade que essa inquietude não deixa a gente estagnar e ser engolida pelas oscilações do mercado. Vou dizer pra vocês. Esse fato de eu ser muito inquieta, né? De eu sempre ter uma visão muito ampla do mercado, porque eu sou assim, gente. Quando eu acho que eu tô ficando meio ceguinha no mercado, quando eu não tô vendo oportunidades, eu dou passinhos pra trás. Porque daí eu amplio o meu campo de visão. E eu falo, não, Michele, vamos recuar, vamos dar alguns passos atrás pra você ver o que tá acontecendo no mercado. A gente tem que ter essa visão empreendedora. E isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá, gente? Ninguém nasce assim, não. Fiquem tranquilas que vocês vão desenvolver isso. Se vocês tiverem alguém acompanhando a carreira de vocês de uma maneira bem certa, tá? E aí eu dou alguns passos atrás pra eu ter uma visão melhor do todo. E quando eu tenho essa visão melhor, eu consigo ter ideias, eu consigo criar coisas novas e eu consigo pensar fora da caixinha. Isso me aconteceu muito porque o maior crescimento que eu tive na carreira foi em plena pandemia. A gente quintuplicou os nossos ganhos. Eu quintupliquei o ganho mensal em plena pandemia. Mas por quê? Porque eu sempre me preparo pro pior. O que é o pior? Muitas pessoas, muitas personal organizers estão experimentando agora, nesse momento, o que é o pior. Viver uma pandemia, né? Que nós estamos vivendo, um período muito sério, muito triste para a nossa humanidade. Mas essas personal organizers, elas estavam focadas só em cliente físico. Só em ir lá e organizar a casa do cliente. Veio a pandemia e pá! Acabou com a sua única fonte de renda. Porque você não teve visão de mercado para saber o seguinte, a fonte pode ser que seque. Mas quantas fontes você tem? Se você tem 3 fontes de renda, dificilmente as 3 vão secar de uma vez. Agora, se você tem uma só, chances são que você corra mais risco dela secar. E pode secar, gente, por N motivos. Porque você foi negligente com o seu negócio, porque houve uma pandemia, porque houve crise econômica, por N situações. É por isso que eu digo para vocês, sejam inquietas, não fiquem aí estagnadas, não estejam satisfeitas com aquilo que vocês estão entregando hoje, fazendo hoje.
Não dá. Quem empreende não tem tempo para achar que já chegou na perfeição. Hoje eu sou a minha pior versão, se eu comparar com quem eu vou ser amanhã. Então saiba que você nunca vai chegar no seu auge. É óbvio que você é melhor do que ontem, mas é pior que amanhã. Se eu pensar que eu já cheguei aqui, já conquistei tudo que eu queria, eu corro o risco de ver minhas fontes secando ao longo do tempo. Sabe? Vocês tinham essa visão? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu gosto de trazer isso para vocês, gente, porque, repetindo, né? Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua maneira de lidar com o negócio, de lidar com o empreendedorismo. Mas eu acho que essas 3 atitudes aqui que eu tô falando pra vocês, a gente vai entrar na terceira, elas são atitudes que são lapidáveis, sabe? São diamantezinhos, 3 diamantezinhos que eu tô jogando pra vocês agora, pra vocês lapidarem. Eu entreguei bruto. E aí você vai pensar assim, né? Depois, a Michelle tá falando aí de coragem, de inquietude. O terceiro é a resiliência, né? Que a gente vai entrar nisso. E como é que eu posso lapidar isso na minha carreira? Tá? Quando eu resolvi criar o PO Lucrativa, meninas, eu resolvi criar para dizer o seguinte para vocês. Acordem. Acordem que o mercado ele continua girando enquanto você tá parada. Acorda, porque aquilo que você faz hoje, amanhã pode não trazer mais rentabilidade. Acorda que você pode ser multilucrativa na sua carreira de personal organizer, mas para isso você precisa ter multifontes de renda. Entendem? Quantas profissões, quantas empresas acabaram porque a humanidade, né, a nossa sociedade foi se transformando. Eu tenho um conhecido que foi diretor meu quando eu trabalhei na associação comercial. E por muitos anos ele surfou na onda da lucratividade porque ele montou uma empresa de teleconsulta. Olha só como é importante a gente provocar essa reflexão, tá? Em termos de negócio, em termos de mercado. Imagine que antigamente a gente não tinha internet, não tinha o Google, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Como é que a gente ia pesquisar um restaurante? Como é que a gente ia pesquisar uma farmácia? Na lista telefônica nas páginas amarelas. Quem nunca teve lista telefônica, né, gente? Entregava em casa, era o supra-sumo. E assim, eu vivi muito essa época, apesar de jovem. E lista telefônica, páginas amarelas. Quem diria, hoje a gente não tem mais lista telefônica. A geração, né, a Bia, minha afilhada, que tem 9 anos, 10 anos, 9 anos, ela nem sabe o que é isso, ela não viveu isso. Tá? E aí, esse empresário, que é conhecido meu, ele surfou muito na onda da lucratividade quando ele criou esse teleconsulta. Então, ele criou um call center cheio de pessoas. E você ligava num número e falava, olha, quero saber o telefone da farmácia X. E a pessoa te dizia, farmácia X, número tal, 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 anote aí. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Porque as empresas pagavam, né, para ter o seu telefone divulgado nesse teleconsulta. Eu não sei como que era a relação comercial, gente, mas basicamente ele era uma lista telefônica de ligação, né? Você ligava nesse teleconsulta para saber o telefone, o endereço, ou eu preciso de uma farmácia no bairro tal. Qual que você me indica? Aí ela falava. E aí veio esse avanço tecnológico, né? Veio o celular, veio a internet, veio o Google e o negócio dele foi ruindo, foi ruindo, foi ruindo. E o que aconteceu? E ele mesmo fala dessa experiência, que ele nunca se preparou para a possibilidade do serviço que ele entregava não ser mais útil para a sociedade. Então pode ser, gente, que sim, que não, a gente não sabe. Mas pode ser que daqui a, sei lá, 10 anos, ir na casa do cliente dobrar roupa não seja mais útil, sei lá, vão desenvolver um robô, uma máquina que faça isso, ou as pessoas vão viver de uma maneira muito peculiar e, sei lá, ninguém dobra mais nada. Mas eu tenho que pensar, em termos de sustentabilidade do meu negócio, o que é que eu posso fazer para que ele seja lucrativo, independente dessas oscilações. Quantos empresários faliram porque tinham locadora, né? E hoje não tem mais.
E aí esses empresários ficavam lá anos, não estavam acreditando que aquilo não ia vingar mais, até que fecharam as portas. Profissão de personal organizer é super recente, é um mercado novo, tá aí, novinho, não tem... Quem fala que tem concorrência demais, tem pior demais no mercado, não sabe de nada. É porque não viu o tanto de advogado que tem, o tanto de arquiteto que tem. Se prepara, daqui 5, 10 anos, a gente vai estar vendo aí personal organizer a cada esquina. E tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom que isso vai acontecer, né? Significa que a nossa profissão não vai morrer. Mas eu tenho que sempre pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer no meu negócio, né? Em termos de inquietude? Você tem que olhar para o seu negócio e falar: até quando isso vai ser útil para o meu cliente? Eu vou criando mais utilidade, mais transformação. Eu não posso esperar que a onda venha e me derrube. Eu tenho que fincar o meu pezinho na areia. Se ela vir forte, pode ser que eu capengue ali, mas eu me reergo fácil. Faz sentido isso pra vocês, gente? Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Me contem aqui. Eu gosto de provocar, né, essas reflexões, porque se a gente acha que vai ter lucratividade fazendo só uma coisa pra sempre, esquece. Quantos negócios não tem que se adaptar, né? A mudança de comportamento do cliente, a questões econômicas. Meu negócio se adaptou à pandemia, mas eu não deixei de faturar, não deixei de lucrar. Então para de ter essa visão aqui, ó, só aqui, de que aquilo que você tá fazendo é o que você tem que fazer sempre. Muitas vezes você sai de um curso de formação de personal organizer, não do meu, né? Porque eu não ensino isso para os meus alunos. E você acha, e a maioria dos cursos, inclusive o que eu fiz, né? Acha que a gente só tem carreira trabalhando em casa de cliente. Ué, mas se você acabou de ter filho ou tem filho pequeno, quer ser personal organizer, mas não tem tempo para ir na casa do cliente, vai fazer consultoria online, vai trabalhar da sua casa. Por que não? A diferença tá em aprender a técnica de maneira correta, né, gente? Mas depois a gente fala disso, tá? Outra coisa que eu quero provocar pra vocês, a terceira atitude, que eu acho que é obrigatória pra quem quer ser uma PO lucrativa, é resiliência. Eu tô cansada de falar isso, mas vou repetir aqui pra vocês. O que vai te diferenciar da concorrência, o que vai te diferenciar da PO que tá catando migalha aí nesse mercado, da PO lucrativa, é o quanto você continua remando. É o quanto você continua nadando. Gente, vamos parar pra pensar. Sabe? Vamos parar pra pensar justamente na vela, numa competição de vela. Você tá lá em alto mar. E aí você tem que estudar, quem já viu, né, competição de vela, quem não viu, vou dar uma explicada bem básica, bem ruinzinha. Mas assim, você tem que ajustar as velas do barco, nem sei se chama barco, Ricardo não tá aqui, mas ele ia saber me falar melhor. Conforme o vento. Porque o vento é que vai te impulsionando, né, pra cumprir ali com o trajeto. Imagina que a gente tem 20 pessoas disputando essa bateria. E só tem um na frente, óbvio, só tem lugar pra um na frente. Imagina se os outros desistissem de continuar remando. Eles nem entrariam na prova. Então, se for para você entrar no mercado, ver que tem gente à sua frente e parar de remar, nem entra. Nem entra. Você não sabe se quem tá à sua frente vai ter algum problema, vai abandonar a prova, e aí você assume a liderança. Você não sabe, por exemplo, se quem tá na frente sua hoje vai ter uma estratégia errada, ou você pode ter a estratégia certa para passar ele. Gente, se fosse para pensar dessa maneira, a gente não teria competições, né? A gente não teria atletas. Porque se só tem lugar para um vencer, teoricamente, por que os outros estão remando, continuam remando? Porque o dia deles chega. E a diferença é essa, presta atenção. Existem níveis e níveis de mercado, níveis e níveis de personal organizer. Quando eu digo para vocês terem resiliência, é o seguinte: eu não comecei ontem, não. Eu não tô aqui hoje porque eu comecei ontem. Eu tô aqui hoje porque eu já comecei, tenho tempo. Eu já rodei na estrada mais do que vocês, provavelmente. Por isso que eu já tô nesse nível. Só que tem também POs que estão na estrada acima de mim.
que já remaram muito mais do que eu. E tá tudo certo. Você precisa ser a melhor da sua categoria. Sabe? Quando a gente vai lá falar de UFC, de luta, de boxe. Não tem peso. Eu gosto de falar de esporte, né, gente? Eu sou viciada em esporte. Mas eu gosto de fazer essas analogias, essas metáforas pra vocês visualizarem. E aí você vai, por exemplo, assistir uma luta de boxe e tem lá peso médio, peso pequeno, peso pesado, sei lá, tem tudo isso. Então os atletas de 50 a 60 quilos competem naquela categoria. Os atletas de 80 a 90 na outra. E tá tudo certo. Você vai ser o melhor na sua categoria. Entende? E vai chegar uma hora que você vai estar tão bom, tão bom, tão bom, que você vai subindo de nível. O inglês, você não tem lá o intermediário, o básico, o intermediário, o avançado? Você vai subindo. Não tem como, gente. Começar do zero e já ir ao milhão. Não tem. É um caminho que você tem que percorrer. Você tem que continuar nadando. Você tem que continuar ali, ó, focada, resiliência. Vai chegar primeiro que você, quem já tá na estrada antes de você e tá tudo bem, você vai chegar também. Mas não para de remar. Se você para de remar, aí, minha amiga, você é engolida. Se for pra parar de remar, nem entra no jogo, hein? Nem entra. Você vai perder tempo. Porque daí você vai achar, sabe o quê? Aí vem, né? Aquela bolha do desespero. Gente, se você tá em grupinho de PO, que só fica falando que o mercado tá ruim, que o mercado tá saturado, que a pandemia tá falindo você, que não tem cliente, que o cliente não valoriza, saia dessa bolha. Saia dessa bolha. Porque essas pessoas estão falidas no próprio pensamento, estão mentalmente falidas e vão te levar à falência também. Sabe o que você faz? Vai seguir pessoas que te inspiram. Profissionais que já estão nesse mercado, que você quer estar no nível deles. Vai seguir quem te dá subsídio para crescer e não gente que tá falida. Que tá aí falando que o mercado tá saturado. Tá saturado mesmo. De profissionais ruins. De profissionais que estão aí, ó. Parando de remar no meio do caminho. Abandonando o barquinho no meio do mar. E quando eu entro pra uma briga, quando eu entro pro mercado, eu não paro de remar enquanto eu não estou em terra firme. E eu desejo de verdade que vocês tenham essa resiliência, sabe? Gente, não é fácil remar todo dia, não. Quem falou que é, né? Que não cansa. Que tem hora que você fala, nossa, remei tanto essa semana, né? Não andei quase nada. Ou não andei nada. Ou sei lá, o vento me empurrou pra trás. Vai acontecer. Claro que vai. Só que aí você vai juntando essa coragem, essa sua inquietude e essa sua resiliência, né? Pra se posicionar no mercado de uma maneira diferente. De uma maneira que você vai se sobressair dessa sua concorrência. Por isso que é importante ter essas 3 atitudes que te impulsionam para o empreendedorismo, tá? O caminho não é fácil, não. Mas quando a gente pode caminhar com alguém que já passou por isso, né? Por que eu tô aqui, gente? Por que eu resolvi fazer o PO Lucrativa? Por que eu vou fazer um workshop ao vivo, gratuito para vocês, no dia 11, às 20 horas? Porque eu já trilhei esse caminho. E aí, eu não sei se vocês observaram, né? Mas o meu nicho era dona de casa. Eu treinei milhares de donas de casa. Eu tive milhares de mulheres no meu curso. Ontem ainda tive aula com as minhas alunas, né? Do método Detox do Lar. E elas falaram, Mia, eu percebi que você mudou seu nicho. Eu percebi que você tá falando pra personal organizer. Você vai acabar com o curso, vai tirar do ar. Que eu falei, gente, vocês foram a última turma. Ó, coragem, tive que mudar de nicho. Mas por que isso? Porque eu senti um chamado muito forte. O que eu tô observando? Tá crescendo o número de PO no mercado e automaticamente tá crescendo o desespero dessas POs que não sabem como ter clientes, que não sabem como viver exclusivamente de organização. Então eu criei o PO Lucrativa, eu criei essa série de aulas aqui, eu criei o workshop, que é para você entender o seguinte: eu trilhei o caminho assim como vocês. A diferença é, eu sempre tive estratégia, eu sempre tive posicionamento de mercado. E eu tô percebendo que vocês não aprenderam isso. E tô aqui justamente para ensinar para vocês esses atalhos, sabe? Coisas que eu gostaria de ter aprendido, mas que eu fiz na prática, que deu certo, que agora eu venho aqui e partilho com vocês. Tá? Por quê?
empreender é uma caixinha de surpresa. Óbvio que é, gente. Não sabe o que espera amanhã. Não sabe. Mas se eu não tenho inquietude no mercado, aí eu vou ser engolida, tá? Então guardem isso. Gravem isso como algo que vocês vão levar aí, ó, pra vida empreendedora de vocês. Combinado? Seguinte. Deu pra entender? Vocês estão quietinhos hoje? O que tá acontecendo? Escreve aqui. Vocês estão vivas? Diga aqui se fez sentido pra você. O que fez sentido pra você? Seguinte. Nessa série de aulas que eu tô fazendo com vocês, que a gente vai até o dia 12, de segunda a sexta, né? Porque eu também preciso descansar um pouquinho a mente. Nós vamos fazer 2 aulas, nós estamos fazendo 2 aulas por dia. Então hoje, às 20h07, nós teremos a segunda aula do dia. E aí eu vou manter o esqueminha que nós fizemos ontem, tá? Que é o de consultoria, para eu ajudar você a entender o problema do seu negócio, tá? E te ajudar com soluções. Então a consultoria ela é bem prática, ontem foi maravilhoso, a gente fez e deu super certo, vamos manter. Stephanie tá dirigindo, mas ouvindo. Perfeito, ó. Hora produtiva, né, Stephanie? Ai, primeira vez, seja bem-vinda, Luana, seja bem-vinda. Evelyn, tudo bem? Fico feliz. Sol maravilhosa, tá invicta aqui que eu tô vendo. A Sol e a Maria tá invicta aqui, mas vem invicta aqui, me conta. Bia, tudo bom? Ó, fica de olho aqui, Evelyn, que a gente vai ter essa série de lives, tá? Todos os dias, 2 vezes por dia, tá bom? Meninas, obrigada pela companhia de vocês, tá? Tenham um dia maravilhoso. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, gente!